Muito bem, vamos continuar aqui o nosso To-Do App. Eu vou abrir aqui o meu Figma já. Tá aqui, ó. Nós vamos já fazer o seguinte, ó. Nós precisamos pegar daqui algumas imagens. Então, o que eu farei? Eu já vou pegar essas imagens aqui agora, ó. Então, você precisa aproximar aí o seu Figma aqui para conseguir olhar primeiro o Light, o Mobile Light. E aí, eu vou selecionar aqui, ó. Tá vendo que eu selecionei, mas eu acredito que aqui eu tenho que selecionar esse bitmap aqui, ó. Bitmap. Vamos ver aqui se selecionando o bitmap a gente chega na imagem certa, ó. Ele mostra aqui no cantinho um preview, ó. Nesse preview dá para ver que eu estou selecionando a imagem certa. Então eu troco a extensão da imagem para PNG, certo? Troquei ele e eu vou aqui clicar em Export Bitmap. O meu projeto está dentro aqui dessa pasta todo-app. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu acabei não criando antes. Vou clicar com o botão direito aqui, novo, pasta, e nós vamos criar uma pasta public, tá? Essa pasta public vai conter todos os nossos arquivos estáticos, que serão o quê? Nós vamos ter o CSS, todas as imagens e também um JavaScript que a gente vai precisar usar daqui um tempinho, tá? Mas por enquanto a gente vai focar em colocar as imagens aqui, ó. Então criei a pasta public, vou entrar nela, botão direito de novo, novo, pasta, e eu vou colocar aqui, ó, imagens. Aí eu vou entrar na pasta de imagens e eu vou renomear essa imagem aqui, ó, para bg-mobile light, tá? Então bg-header, ou seja, só para dizer que a imagem é do background, do header, na versão mobile, no fundo light, certo? Quando o tema é light, na verdade. Vou salvar. Salvei aqui a minha imagem. Beleza. Também vamos pegar aqui o fundo do tema dark, né? Então eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar aqui o bitmap, ó. Aí, selecionando o bitmap, se eu deixar esse preview aberto, ó, ele já mostra pra gente a imagem que ele vai exportar. Vou transformar o formato aqui em PNG, Export Bitmap, e aí eu vou fazer, ele já vai abrir na pasta certa, tá? Então, ó, To-Do App, tá ali, ó. Documentos, To-Do App, Public, Imagens. E aí eu vou colocar bg-header, -mobile, -dark. Beleza. Agora a gente vai pegar do desktop, tá? Então aqui no desktop, ó, vou clicar aqui de novo. Ele já nos mostra aqui o bitmap. Vou clicar em bitmap aqui em cima. Vou vir aqui na parte de export, ó, o preview aqui, ó. O preview está certinho aparentemente, ó. A imagem bonitinha aqui. Então, deixa eu até ver se não melhora. Não, não melhora não. Porque aqui já não tem a imagem toda se eu clicar só em mask, né? Então, bitmap completo. PNG é o formato da imagem. Se não tiver PNG, troca. Export bitmap. Eu vou colocar bg-header -desktop -light, tá? Salvei. E aí, aqui no de baixo, ó, já cliquei em cima, ele já me mostra aqui o bitmap. Vou clicar aqui em bitmap. Ó, vendo um preview, é isso que a gente vai exportar. Fechou. Troco o formato para PNG, Export Bitmap, e aí eu vou colocar bg-header -desktop -dark. E aí eu salvo isso aqui, ó, salvar.
Beleza, fiz download das 4 imagens. Aqui no meu VS Code eu já estou com a pasta aberta. Ó. Tem aqui a pasta public, dentro dela tem a pasta de imagens. Ó, e estão aqui as nossas imagens já baixadas. Agora, para a gente não perder o costume, eu já vou fazer o seguinte. Ó, eu não estou executando o servidor. Vou até limpar o terminal aqui, CLS para limpar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, git add ponto, git commit -m, e eu vou colocar aqui, ó, adição das imagens de fundo do header. Fecho aspas, enter de novo. E aí eu vou dar um git push para já enviar isso aqui para o GitHub, que agora já fica online, pelo menos, o commit que nós acabamos de fazer. Beleza. Agora, a gente precisa, então, começar a trabalhar com o conteúdo dessa página. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou abrir o terminal de novo e eu vou executar um npm run dev, né? Que foi o script que nós definimos aqui para executar nossa aplicação. Aqui no navegador, vou abrir localhost 3000, ó, tá aparecendo ali bonitinho, tá funcionando. Só que agora a gente precisa chegar disso aqui, nisto aqui, certo? É o nosso objetivo final aqui com esse projeto. Então, beleza, pelo menos na parte do mobile. Para a gente trabalhar com responsividade, que é justamente o ato de o site se adaptar tanto ao tamanho do desktop quanto ao tamanho do mobile, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no To Do, aqui na página do nosso projeto, eu vou clicar com o botão direito, inspecionar, e aqui, para eu simular o tamanho do celular, eu clico nessa ferramenta aqui, ó, já o Chrome traduziu, né? No Google Chrome não atualizado, o nome aqui era DevTools, se não estou enganado. Acho que é alguma coisa DevTools. Agora, ó, barra de ferramentas do dispositivo, né? Então eu clico aqui, seleciono o tamanho de dispositivo móvel M. Se você olhar essa barrinha aí, ó, você consegue clicar em alguns tamanhos de dispositivo e nós vamos trabalhar com o dispositivo móvel M de 375 pixels. Ok? Agora a gente já está pronto para pelo menos colocar nessa página o conteúdo que ela precisa ter. Então vamos lá, ó. Aqui, nós primeiro precisamos definir que nós teremos uma pasta de arquivos estáticos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um app.use express.static. O que são arquivos estáticos? Arquivos que não vão fazer parte aqui do servidor, mas que são de suma importância, por exemplo, para que o nosso front-end funcione, né? No caso, o CSS é um desses arquivos, as imagens vão fazer parte desses arquivos, tá? Então a gente precisa colocar aqui, ó. Então app.use express.static, e aí eu vou colocar aqui o nosso, vou colocar uma aspa simples, vai, assim como tem todos os outros aspas simples, vou colocar aspas simples aqui. E aí eu vou colocar aqui a pasta public, né? E aí aqui ele já começa a reconhecer, então, os nossos arquivos aqui da pasta public, os nossos arquivos estáticos. Aí, a gente vai trabalhar no header, e o header é geral, né? Sem querer eu bati no microfone aqui. O header é geral. O header ele vai aparecer, na verdade são algumas páginas que nós vamos fazer, né? E o header aparece em todas elas. Então, a gente faz sentido que a gente crie o header dentro do main.handlebars, né? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro do header? A gente precisa colocar um formulário, ó, porque olha só. Dentro do header a gente tem um título. A gente tem o botãozinho de trocar o tema, né? Esse botãozinho de trocar o tema, a gente pode inclusive colocar aqui junto com H1 dentro de uma div. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esse H1, vou dar um Ctrl X nele,
colocar uma div aqui. Aí, essa div dentro do header, né? Eu colo o meu H1, que é o to do, e eu aproveito para já colocar uma imagem aqui, tá? E essa imagem vai ser o nosso ícone que troca o tema. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode exportar ele do Figma mesmo, né? Por que não? Por que a gente vai exportar de outro lugar se só é desse ícone que a gente precisa? Precisa até do X aqui, né? Mas eu vou pegar aqui esse ícone aqui do Figma mesmo. Então, eu selecionei aqui meu ícone. Deixa eu ver. O Group 9 é todo esse header, né? Eu quero só o Combined Shape, que é essa lua aqui. Então, eu vou pegar essa lua, vou vir aqui em Export, vou ver o Preview, o que ele vai exportar para mim, ó. Ele vai exportar para mim a imagem bonitinha da lua. E aí, eu vou clicar em Export e eu vou salvar na pasta de imagens também. Eu vou colocar aqui, ó, Moon, tá? Moon-icon, vai, para ficar bonitinho. Moon-icon, salvei. Aí eu venho aqui embaixo e eu também pego o sol, né? Então eu selecionei aqui o sol, também o nome dele é Combined Shape. Aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, nos assets aqui. Export, ó, tem aqui, ele vai me exportar uma imagem sem fundo, né, que é uma imagem PNG. Export Combined Shape, e aí eu vou colocar aqui, ó, Sun-icon, tá? O nosso projeto em si, nós vamos fazer em português, o código, mas algumas coisinhas específicas nós vamos colocar em inglês, tá? Por exemplo, o nome dessas imagens, e não tem problema o nome das imagens ficar em inglês. Aí, aqui no nosso header, no IMG, eu vou colocar então o seguinte, ó, a gente não usa mais aqui ponto barra, tá? Isso aqui não existe mais. Como nós definimos uma pasta de arquivos estáticos, que foi quando nós fizemos essa linha aqui, ó, o express.static, e colocamos a pasta public, a gente pode, o próprio Express, o handlebars e o Node vão entender que o arquivo que nós queremos utilizar vai vir desta pasta. Então, o que eu coloco? Eu não preciso colocar aqui dentro da pasta public. Eu coloco barra imagens, certo? Direto, eu posso colocar barra imagens, barra, e aí eu vou colocar moon-icon.png, tá? O VS Code acaba por não dar uma sugestão automática, porque ele entende quando a gente coloca o caminho bonitinho ali, mas vocês vão ver aí que vai funcionar, tá? Então, ó, barra imagens, barra moon-icon.png. Aqui eu posso colocar ícone de lua, salvo isso aqui, Ctrl S. Eu vou voltar aqui, acredito que a gente não consiga ver ainda, ó, atualizei. Ele está aqui, mas como ele é branco, a gente não consegue ver ainda. Então eu vou deixar para a gente fazer vou deixar para a gente ver isso aqui quando a gente trocar o fundo aqui com o CSS, tá? Também temos que colocar um formulário dentro do header, né? Mas antes, um commit do nada, olha só. Para a gente não ficar fechando e abrindo o terminal para fazer commit, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, tem um botãozinho de mais aqui, que ele vai criar um novo terminal. E aí nesse novo terminal a gente pode fazer o seguinte, ó, git add git commit -m, e aí eu vou colocar aqui, ó, adição dos ícones de lua e de sol para troca de tema. Vou deixar grande assim mesmo. Não tem um padrão no nosso commit, tá? E só commit precisa existir. Só precisa estar aí. E aí eu faço um git push aqui. Então esse terminal do PowerShell aqui, a gente pode deixar ele aberto. O nosso projeto também já está executando. Então a gente não precisa ficar cancelando o servidor, faz commit para abrir de novo, tá? Já está ali no PowerShell bonitinho. Agora,
a gente precisa, então, como eu falei, colocar um formulário, né? Porque vai ser através desse formulário que o usuário vai escrever qual é a atividade que ele quer adicionar à lista e, a partir disso, ele vai clicar no botãozinho e essa atividade será adicionada. O microfone caiu de novo. E aqui fica uma alteração que nós vamos fazer no design, tá? Aqui no design do Figma que nós temos, não tem um botão, mas nós criaremos um botão até para ficar mais prático para o usuário, porque eu, como usuário, se eu fosse escrever minha tarefa aqui, eu ficaria perdido em saber aonde que eu tenho que clicar para que essa tarefa seja adicionada, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo dessa div que tem o to-do e o img, eu vou colocar um formulário, form. E aí dentro desse form, nós vamos ter uma input, que vai ser do tipo texto mesmo. Essa input vai ter um ID de... Não pensei no ID, então vou colocar daqui a pouco. Vai ter um ID, ela tem um placeholder, e aí o texto do placeholder vai ser em português, ó. Aqui está escrito create a new to-do. Aqui nós vamos colocar criar uma nova tarefa. E assim como a gente já viu em várias aulas, a input precisa ter um name para que a gente consiga recuperar essa informação lá no nosso servidor. Então eu vou colocar um name aqui que vai ser nova. Vou colocar nova tarefa, tá? Desse jeito aqui. E aí, por que eu estou usando esse esquema do camel case, nova tarefa? Porque isso vai ser o nome da chave do objeto que ele vai criar com essa tarefa quando a gente enviar isso aqui lá para o nosso servidor, tá? Por isso que eu estou colocando nova tarefa desse jeito. Outra coisa, então, o ID aqui pode ser nova traço tarefa, tá? Desse jeito aqui. Pronto, tá resolvido. E aqui embaixo da input, a gente precisa ter um button, tá? Um button que vai ser o botão de criar. E aí é facultativo colocar nesse botão um atributo type com o valor de submit. Por quê? Porque como nós só temos um botão nesse formulário, o próprio HTML entende que a função desse botão é fazer o submit, que no caso é enviar essa informação para a API, que é onde a gente vai receber a informação. Mas a gente pode deixar claro aqui que o tipo desse botão é do tipo submit, tá? Salvo isso aqui, volto aqui no meu projeto, vou atualizar, F5, ó, já está aqui o nosso formulário. Agora, para a gente já começar a trabalhar com algumas coisas de CSS, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui de novo, vou para o meu terminal aqui do Git, né, que está aqui do lado, esse PowerShell é do Git. E é claro, aí você vai falar, nossa, mas tem que fazer Git assim de 5 em 5 segundos? Não, na vida real para os seus projetos. Como aqui a minha intenção é amarrar o projeto com o seu nome, com o seu usuário do GitHub, então aqui sim nós vamos fazer commit de 5 em 5 minutos, tá? Então aqui eu vou fazer git add ponto, git commit -m, e aí eu vou colocar o seguinte, ó, vou colocar adição do formulário de criação de nova tarefa. Pronto. E aí eu faço um git push aqui para enviar isso para o GitHub. Beleza. Então, tá redondinho aqui. Já tem alguns commits já no nosso projeto, né? Já não lembro mais, mas daqui a pouco eu paro para olhar. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nosso projeto está rodando ainda, não mexi nisso. Posso fechar o terminal, Ctrl aspas. E aí eu vou criar aqui dentro da pasta public, botão direito em public por isso, uma nova pasta chamada
.css, tá? E aí, dentro dessa pasta CSS, então eu vou clicar com o botão direito aqui, New File, e eu vou chamar de styles.css, tá? Então, dentro desse styles.css, nós vamos colocar a maioria dos estilos da nossa aplicação. Na verdade, eu vou colocar todos os estilos da nossa aplicação, tá? Criado esse arquivo styles.css, eu venho aqui no main.handlebars, vou aqui embaixo do head, aqui na verdade aqui embaixo do meta, eu vou colocar link, vou selecionar a opção 2.css, e a única coisa que eu preciso fazer aqui é alterar o href, né? Então, como eu disse, o próprio Node já sabe que todos os nossos arquivos estáticos estão dentro da pasta public. Então, eu não preciso dizer, colocar a pasta public aqui. Eu vou colocar só /css, /styles, com S ali no final, .css. Salvo esse arquivo. E aí eu volto aqui no meu styles.css e a gente começa o CSS sempre fazendo o reset. Então, eu vou colocar margem 0, para tirar todas as margens que já existem por padrão. Padding 0, para tirar todos os paddings. Box sizing como border box, tá? Salvei isso aqui. Para a gente descobrir se está funcionando, ó, quando eu atualizar a página, se o meu CSS funcionou, ele vai remover todos esses espaços que existem aqui, ó. Esses espaços em branco aqui, tanto esse espaço aqui no canto esquerdo, quanto esse espaço em cima. E esse espaço entre eles também. Atualizei, funcionou, beleza. Então o CSS está funcionando. Agora, a gente já pode começar mudando a fonte também. Já pode continuar mudando a fonte. Então a fonte que nós vamos usar aqui, ó, é a fonte Josephine Sans, tá? E aí a gente precisa descobrir quais são as intensidades da fonte, né? Porque a gente tem 400, 500, 600, 700, 800. Então a gente precisa saber aqui, ó. Eu já sei que eu tenho o 400, ó, aqui tá aqui, ó, font weight 400. Vamos ver aqui, aqui em cima. Eu tenho um font weight, ele não mostra aqui, né? Cadê? Vamos ver. No bitmap ele não mostra. Mask. Mas eu sei que o título é 700, o tamanho, né? É que ele coloca, isso aqui ficou como uma logo, não como um texto. Por isso que ele não está mostrando. Mas o título é 700. Eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho negrito, ó. Negrito é 700 também. A maioria dos negritos são 700. Que mais? 400 e 700 são os tamanhos que nós precisamos pegar dessa fonte que é o Josephine Sans. Onde a gente vai achar essa fonte? Eu vou abrir aqui o fonts.google.com e aqui eu vou pesquisar então o Josephine Sans, ó, já achei aqui, ó. Vou abrir aqui. Tamanhos, ó, regular 400, então vou selecionar esse aqui. E outro tamanho, bold 700, então seleciono esse aqui também. Aqui no meu Google Fonts, eu já tinha uma outra fonte selecionada no Nito. Só que essa fonte nós não vamos usar nesse projeto. Então, se no seu não tem nenhuma outra fonte, então o seu já está certinho. No meu, eu preciso tirar essas duas fontes do Nonito, para que eu fique aqui só com Josephine Sans. Beleza, então a primeira parte, são duas etapas para você usar uma fonte. Primeiro você conecta o seu projeto com o Google Fonts e diz para ele qual é a fonte que você quer usar. E em segundo lugar, você aplica essa fonte no CSS. Então, primeiro a gente vai conectar. Ó. Vou copiar essas linhas aqui, que o Google já dá o botãozinho aqui para copiar tudo. Volto aqui no meu projeto, vou lá no main.handlebars. E aqui, pode ser embaixo do link do CSS, eu vou colar esses links da fonte aqui. Algo interessante, é claro, nosso projeto não será... Meu pai do céu, bati no microfone de novo. Nosso projeto não será grande, portanto, nós não teremos um problema específico com conexão com a fonte, né? Não vai ser um projeto pesado, mas ainda assim, uma atitude interessante para que a gente não tenha problema em buscar essa fonte no Google é colocar esses dois links aqui
como os primeiros links. Então eu dei um Ctrl X aqui nele, selecionei, dei um Ctrl X e eu coloco esses dois links lá em cima no head. Por quê? Lembra que o HTML é um arquivo que é lido de cima para baixo. Então a primeira coisa que ele vai ler ali é a pré-conexão com a fonte, tá? Ele vai fazer a pré-conexão com o Google, com a API do Google, com as fontes, e aí depois, lá no final, ele importa em si a fonte que a gente vai usar lá no CSS. Beleza. Aqui, salvo esse arquivo, pode fechar o main.handlebars por enquanto, e aí eu vou copiar agora esse font family Josephine Sans, vou copiar isso aqui, e eu vou, aqui dentro do asterisco, já que é uma fonte que vai ser aplicada para todos, eu vou colocar esse font family Josephine Sans, certo? Salvo esse arquivo também, volto aqui na nossa página e vou atualizar com F5, ó. A fonte já está funcionando, beleza. Então nós estamos tendo sucesso aqui nessas partes que nós estamos criando por enquanto, ó. Posso fechar então o Google Fonts, não preciso dele mais. E aqui a gente já pode então começar a aplicar esse fundo aqui, tá? E aí o que nós vamos fazer? Eu vou criar, para a gente conseguir trabalhar com a troca de tema de uma maneira simples, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos root, e esse 2 pontos root é o lugar do CSS onde nós podemos criar variáveis, né? Então a gente pode criar variáveis com cor, a gente pode criar variáveis com imagens, a gente pode criar variáveis com tamanhos, e aqui a gente vai criar a primeira variável, que é, ó, eu vou colocar traço, traço, esse é o padrão de escrita aqui, a sintaxe do CSS para criar variável, então traço, traço, bg, traço, header, traço, mobile, tá? Então bg, traço, header, traço, mobile, 2 pontos, e aí aqui a gente precisa colocar o endereço dessa imagem, ó. Então eu vou ter que, deixa eu só abrir aqui a imagem para a gente ter certeza, ó. Eu vou colocar URL, certo? Abre parênteses. Aí eu vou colocar o seguinte, barra imagens, barra. Na verdade aqui, dentro da minha pasta de arquivos estáticos, a gente precisa adicionar mais informações. Quase que eu fiz do mesmo jeito que eu estava fazendo lá no Handlebars. Aqui eu coloco o caminho exato, né? O caminho que nós estamos acostumados, que já é o caminho com ponto barra e tal. Então aqui no CSS é ponto barra imagens, certo? Porque eu estou dentro de styles.css. Eu preciso sair de styles.css, por isso ponto barra. Aí eu entro na pasta de imagens e dentro da pasta de imagens eu pego então o bg traço header traço mobile traço light, que é o nosso tema padrão aqui, né? E aí eu coloco um ponto e vírgula no final da minha linha. Salvo isso aqui. E aqui eu já tenho então criada a variável que guarda a URL da imagem que a gente vai usar no header. Por quê? Porque aí a gente vai criar variáveis com o mesmo nome, mas com valores diferentes. E aí, assim que a gente adicionar, por exemplo, apenas uma classe dentro do body, ele já muda todo o tema e as imagens, só porque a gente conseguiu guardar tudo em variáveis. E aí a mudança de tema fica muito mais simples, tá? Agora eu vou selecionar o header, e para aplicar essa imagem, a gente coloca um background, pode ser background sozinho, pode ser background-image, e aí o background image, para a gente trabalhar com uma variável, eu coloco var, bg, header, mobile. Coloco um ponto e vírgula no final da linha, salvo esse arquivo, e agora a gente vai descobrir se funcionou. Voltei aqui no meu navegador, atualizei, não funcionou, certo? Então aqui, ó, bg-header-mobile. Se não funcionou, a gente tem algumas opções aqui, ó. Talvez eu realmente não precise colocar esse ponto barra. Então eu vou testar, ó. Eu vou tirar esse ponto barra. Ah, sim, eu já entendi o que é. Olha só, não vou tirar ponto barra nenhum. Eu esqueci de colocar a extensão da imagem aqui, né? É bg-header-mobile-light. E aí eu coloco ponto .png, né? Ó,
salvo esse arquivo agora. Quando eu atualizar aqui a página F5, agora funcionou, tá? E, inclusive agora a gente já conseguiu ver se a lua que nós tínhamos colocado estaria funcionando, e a lua está funcionando, beleza? Muito bem. Aproveitar que nós fizemos já bastante coisa aqui nesses últimos passos, eu vou colocar aqui no PowerShell, que é para a gente fazer o git, eu vou colocar git add git commit -m, e eu vou escrever o seguinte, ó: adição do arquivo CSS na pasta public e início da edição do header. Fecho aspas, aperto Enter e depois eu faço um git push para enviar isso aqui para o GitHub. Muito bem. Nosso servidor ainda rodando, né? Tá aqui no Node. Vou fechar o terminal de novo. Beleza. Esse nosso header precisa ter uma altura aqui, né? Porque a imagem aqui ela não é tão grande. Nosso header, ele ocupa o espaço que ele precisa. E nesse caso, o espaço que ele está precisando não é um espaço suficiente para mostrar toda a imagem que a gente precisa mostrar, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou descobrir o tamanho dessa máscara aqui, ó. Height. Tá aqui, ó. Inclusive, se no seu Figma não estiver mostrando, ó, você precisa clicar nesse botãozinho aqui do Dev Mode. Aqui no Dev Mode, eu cliquei nas configurações e em vez de pixels, nós estamos usando RAM, tá? Que é aquela unidade de medida que é mais adaptativa ao tamanho do navegador, né? De acordo com o tamanho do navegador, fica o tamanho da nossa página. Então, aqui a altura é de 12.5 RAM. Então, para a gente conseguir ver esse header com uma altura boa, eu vou colocar um height aqui, ó, de 12.5 RAM. Salvo, volto aqui na página e atualizo. Beleza, agora a gente consegue ver mais um pouco de informação sobre a imagem. Ó. Se eu expandir um pouquinho aqui, ó, tá vendo que ele está repetindo a imagem? Isso aqui também não pode acontecer, né? Porque senão o celular da pessoa um pouquinho maior, ó, o fundo já fica esquisito. E a gente não pode trabalhar com um fundo esquisito. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Algumas propriedades de background a gente vai colocar. Primeiro, eu vou colocar background-repeat, ou seja, repetição do background. Eu vou colocar no repeat, ou seja, sem repetição. Salvo, volto aqui e atualizo. Beleza. Só que aí ele não está ocupando toda a largura da tela que ele precisa ocupar, né? Então aí a gente mexe em uma outra propriedade. Background-size, ou seja, tamanho do background. Eu vou colocar aqui, ó, cover. O que é esse cover? Significa que é para ele ocupar todo o espaço do elemento, tá? Então, eu apertei um espaço aqui, ó, salvo esse arquivo, atualizo, pronto. Ele já está ocupando todo o espaço. Então, agora, ó, é claro, a gente vai trocar esse background de acordo com quando chegar em certo tamanho de dispositivo, né? Mas a gente já consegue perceber aqui, ó, que pelo menos nos dispositivos assim, até um tablet, só esse fundo que a montanha está ficando muito para baixo, né? O que a gente pode fazer também é mexer em uma outra propriedade aqui, que é o background-position, ou seja, a posição do background, e eu vou colocar ela como center, tá? E ele vai centralizar a imagem que nós colocamos de background. Vou atualizar aqui, ó. Pronto, está centralizada, tá? Então, em 375 pixels, ela fica bonitinha, que foi o tamanho para o qual ela foi projetada. E aí, se ele aumentar aqui, ó, aumenta a montanha, tá? Então, em vez de ficar aparecendo a ponta da montanha, aparece o meio da montanha, porque ele está centralizando a imagem, beleza? Muito bem. Agora, a gente já pode aqui mexer no posicionamento das coisas no header, né? Primeiro, a gente pode observar aqui que as coisas não são coladas nem lá em cima, nem nos cantos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar aqui, pode ser um padding, né? Um padding no header, ó, um padding na esquerda e na direita, e em cima e embaixo, ó. O padding da esquerda e da direita, às vezes ele mostra bonitinho, às vezes não, mas ó, cadê, ó? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ele tá, pra mim ele tá até mostrando aqui agora há pouco qual que era o padding.
Mas ele parou de mostrar. Eu acho que aqui era... achei aqui, ó. O padding em cima é de 3 RAM, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Na verdade eu vou colocar todos de uma vez. O padding em cima é de 3 RAM e o pad nos cantos, ele tá variando aqui, né? Entre 1.54 e 1.62, né? Que é o padding que tá desse lado aqui. Não gosto de padding variando assim, vamos padronizar. Vou deixar 1.5, tá? 1.5, acho que já vai resolver nosso problema aqui. 1.5, 1.75 também, acho que qualquer um dos dois já faria sentido aqui pra gente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, no header, eu vou colocar aqui, ó, padding. E aí quando a gente coloca padding, a gente pode colocar até 4 valores, né? Então a gente começa colocando o valor de cima, 3 RAM. O valor da esquerda e da direita vai ser 1. Vou deixar 1.75 RAM por enquanto. Talvez a gente possa mudar isso aqui, mas eu vou deixar 1.75 RAM, tá? 1.75 RAM na esquerda e na direita. E aí eu vou deixar um padding de 0 embaixo, tá? Não preciso colocar padding embaixo. Salvo esse arquivo, volto aqui e vejo. Beleza. Tá? Já melhorou aqui a distância, né? A gente precisa colocar agora o to-do ao lado da lua, né? Então, como que a gente faz para colocar o to-do do lado da lua? Eu preciso selecionar essa primeira div aqui, ó. Essa div que está dentro do header. Na verdade, não é nem a primeira div, só tem uma div dentro do header. Então, o que eu vou colocar aqui no styles.css? Eu vou colocar uma nova seleção, header div, né? Para selecionar a div que está dentro do header especificamente. E aí eu vou colocar para essa aqui, ó, um display flex, tá? E aí só o display flex já vai resolver aqui, ó, o fato de ficarem lado a lado. Só que o display flex dá uma distorcida porque o display flex quer completar a altura toda do elemento. E aí ele pegou a imagem e ele esticou para ela completar toda a altura, né? Porque a imagem não é tão grande quanto esse texto to do. Então, como que a gente faz para ajustar isso aqui? Primeiro, align items center, né? O align item center vai ajustar os itens na vertical, ó. Vou atualizar aqui, ó. Pronto, já ajustou a lua aqui, parou com aquele negócio. E aí, para eu separar a lua do H1, eu coloco um justify content space between, né? Space between aqui. E aí ele coloca um espaço entre eles, ó. Pronto, a lua já foi para o outro lado. Beleza. Vou aproveitar que eu estou nessa div e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, header div H1. Primeiro, o H1 precisa ficar de uma outra cor, né? Mas tudo que a gente for trabalhar com cor aqui, a gente precisa criar uma variável. Então o que eu vou fazer? Na verdade, a cor do H1 é branca nos dois, né? Então talvez a cor do H1 a gente não precise colocar numa variável, já que o tema é o mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um color, que vai ser hashtag FFF, que é branco, né? Vou salvar aqui, vou atualizar, ó. Pronto, H1 ficou branco. Outra coisa, eu vou deixar ele com todas as letras maiúsculas, né? Então aqui a gente usa a propriedade text transform do CSS. E eu vou colocar aqui, ó, uppercase. Salvo isso aqui, volto aqui, ó, atualizo, pronto. Já está lá com o text transform uppercase, ficou tudo maiúsculo. Existe também um espaço entre essa div e essa input, esse formulário, né? A div e o formulário tem uma distância aqui. Na verdade, a gente pode mexer até no tamanho no tamanho do H1, é que o H1 aqui ele colocou como uma imagem, né? Então a altura é de 1.25. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar da altura que ele já está ali. Não vou mexer nessa altura, depois a gente pode até mexer na altura aqui, ó. Porque aqui ele colocou como texto. Olha só, isso aqui, é claro, não fui eu que fiz o Figma. Esse Figma eu peguei de uma plataforma que tem vários desafios front-end. Mas isso aqui é uma falta de padrão, né?
A pessoa aqui ela colocou uma imagem e lá do outro lado ela colocou um texto, né? Um texto de verdade. Mas enfim, eu vou deixar do tamanho que está então aqui, não vou mexer nisso. Mas eu vou colocar uma distância entre a div e o formulário. E aí, se há uma distância entre a div e o formulário, eu coloco isso dentro de header div, né? E eu vou colocar aqui, ó, um margin bottom, ou seja, uma margem embaixo de 2.5 rem, que é o tamanho que o Figma nos mostra aqui, né? Tá aqui, ó. Quando eu atualizar aqui, a nossa margem já foi criada. Muito bem. Vou aproveitar que a gente já fez bastante coisa aqui. Vou abrir o terminal, abrir o PowerShell e eu vou fazer de novo. Ó. Git add ponto, git commit -m, e aí eu vou colocar aqui, ó, estilização da div do header. Aperto o Enter e agora um git push. Git push. Vou até olhar meu GitHub aqui, ó. Vamos ver com quantos commits a gente já tá. Ó. GitHub to-do-app. Ó, nós já temos 9 commits. Já tem bastante commit aqui, né? Beleza, vamos terminar esse header aqui pelo menos agora. Então aqui embaixo a gente precisa trabalhar nesse formulário. E aí para o formulário, nós já podemos mexer em algumas coisas, ó. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Header form. Deixa eu ver se tem alguma coisa específica para a gente mexer dentro do formulário, ó. Header form, na verdade não tem algo específico para a gente mexer no formulário, a gente tem que mexer na input, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar header form, espaço, input. Então eu só vou adicionar input aqui na frente, para não ter que apagar nada. E aí na input eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um padding block. O que é padding block? É um padding em cima e embaixo, né? Um padding block de 1.12 rem, que é o valor que ele nos dá aqui. Ó. Padding block de 1.12 rem. Na verdade, esse padding de 1.12 rem, ó, ele pode ser até um padding dos 4 lados, né? Porque esse botão aqui, ó, o padding aqui do lado é 1.25, né? Mas a gente pode deixar um padding de 1.12 para tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trocar de padding block, eu vou só apagar esse block, vou deixar padding, e aí eu atualizo aqui, ó, pronto, deixa assim, esse padding assim tá bom. Outra coisa que nós faremos aqui, ó, as bordas, os cantos da input são arredondados, né? Então a gente vai colocar o border radius, o Figma já dá o valor aqui, ó, 0.3125. Então eu vou colocar aqui, ó, um border radius 0.3125 rem. Salvo isso aqui, volto aqui para ver, ó. Beleza. Só que aí quando a gente destaca o border radius, ele perde aquele estilo que ele tinha de borda ali, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um border como sendo none, para ele não ter aquela borda preta em volta, ó. Vou atualizar, sumiu a borda preta. Existe também nessa input um box shadow, né, ó. Esse box shadow aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar o box shadow da mesma maneira que ele está aqui. Vou dar um Ctrl C, volto aqui no meu CSS, dou um Ctrl V nesse box shadow. E aí o box shadow, como eu já fiz o projeto, eu sei que o box shadow do light, a cor do box shadow do light é diferente da cor do box shadow do dark. Então aqui a gente precisa criar uma variável, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, esse RGBA aqui, eu vou selecionar daqui, ó, vou dar um Ctrl X nesse box shadow, vou vir aqui no root e eu vou colocar o seguinte, ó, traço, box shadow. E na verdade eu vou até colocar aqui, ó, input
traço box, traço shadow. E aí eu colo aqui a cor bonitinha do box shadow. E eu posso aqui colocar só o seguinte aqui, ó. var, traço, input, box shadow. Salvo isso aqui. Eu estou sem uma extensão aqui que eu gosto, e eu recomendo que você baixe aí, ó, que é a extensão Color Highlight, aqui, ó, essa extensão Color Highlight aqui, ó, vou instalar ela, instalando. Quando eu voltar aqui, ó, ele destaca as cores que a gente está usando, né? Coloca um destaque para as cores bem nelas mesmo, tá? Então, Color Highlight, se você quiser instalar isso, não, deixa sem mesmo, tá? Então, coloquei o Box Shadow. Quando eu voltar aqui, ó, vamos ver se a gente vai conseguir ver esse Box Shadow, ó. O Box Shadow, ele dá uma iluminada aqui embaixo da input, tá? Aí, essa input também, eu vou colocar para ela uma largura de 100%, porque aí ela vai ocupar 100% do espaço que ela tem disponível aqui, ó. Olha só, beleza? É claro que esse botão não era para ter descido. Então, o que nós vamos fazer? Para que fiquem a input e o botão lado a lado, a gente precisa selecionar só o formulário, né? Então, como eu gosto de colocar as coisas na ordem, o formulário aparece antes da input, né? Então, eu vou colocar antes aqui, eu vou colocar header form. E aí eu vou colocar, então, um display flex. Vamos ver o que vai acontecer. Salvo esse arquivo, volto aqui, atualizo. Ó, olha lá, já ficou lado a lado ali, né? Vou aproveitar e eu vou colocar uma distância aqui, ó, entre o botão e o formulário. E, na verdade, o botão e a input. E aí essa distância, já que nós estamos trabalhando com o display flex, a gente pode usar a propriedade gap. E aí esse gap pode ser de 1 rem aqui, ó. Só para a gente testar. Vou salvar o gap, atualizo a página, dei um F5, ó. Achei o gap ficou um pouco grande, não precisa ser um gap tão exagerado, né? Eu vou deixar então aqui, ó, 0.5 rem. Vou salvar, volto aqui, pronto, o gap deu uma melhorada. Ok. O que mais que nós precisamos fazer aqui? A cor desse outline, esse outline, eu acho que ele não nos dá, né? Não nos dá a cor do outline aqui, ó. Ele não nos dá a cor do outline, ele só muda a cor do texto quando nós estamos digitando, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse outline aqui amarelo, laranja, que o Google nos coloca, eu vou tirar, tá? E isso aqui é direto na input. Então, eu vou colocar um outline de nome, certo? E aí, ó, esse outline, quando a gente clicar para escrever, ele vai sumir. Outra coisa, o tamanho da fonte aqui dentro, ó. O tamanho da fonte da input, o font size é 0.75 rem. Como eu não tenho conhecimento ainda do font size dessa input aqui, eu já vou definir isso aqui. Aqui dentro também eu vou colocar um font size de 0.75 rem. Salvo isso aqui, atualizo, ó, ele é um pouquinho menor ainda aqui, ó. Aí, para eu conseguir controlar a cor do texto quando o usuário digitar, é só eu mudar o color da input, tá? Se eu mudo o color da input, ele muda a cor do texto quando o usuário está digitando. E aí o que eu vou fazer, ó? Aqui no Figma, eu sei que é essa cor, ó, currently typing, ó, é o 39, 3A, 4B. E essa cor se repete. Vamos ver se essa cor se repete aqui, ó. 39. Não, essa cor não se repete, ó. Essa cor existe apenas no currently typing, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, como o seguinte, ó. Vou até ver se a cor é diferente. Ah, a cor aqui é diferente. A cor aqui é bem diferente. Tá? Aqui é uma cor completamente mais clara. Que inclusive aqui mais uma coisa que é fora do padrão, né? Ó, a gente tem uma cor de texto que é 49, 46
4C 6B, e aí a cor digitando é 39, 3A, 4B. Aí aqui a gente tem uma cor C8, CB e 7, que é a mesma cor que está aqui, né? O que a gente pode fazer é adaptar também. Essas adaptações simples a gente pode fazer. Posso padronizar a cor, então. Então eu posso usar essa cor aqui, ó, 494C 6B, para tudo, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, traço, traço, input, traço, color. E aí eu coloco essa cor aqui, ó, 494C 6B. Beleza. Aí aqui na input eu coloco a propriedade color, var input color. Beleza. E aí eu salvo aqui, atualizo, ó. Agora quando a gente escrever, é claro, a diferença aqui é mínima, até porque a tela, o texto está muito pequeno para a gente enxergar. Mas aqui já funcionou. Outra coisa, o botão não vai ficar horroroso desse jeito, né? O botão, inclusive, ele vai ter o mesmo padding da input. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou selecionar o button, que aparece por último, header, form, button. E aí eu vou colocar para ele um padding de 1.12 RAM. E a gente vai ver o que vai acontecer. Salvo esse arquivo, volto lá no navegador, atualizo. Ó, o botão talvez tenha ficado um pouco grande, né? Eu vou diminuir esse padding para 0.75 RAM. Vamos ver. Salvo aqui, volto no navegador, atualizo. Melhor. Gostei mais. Melhorou aqui, 0.75 RAM. E aí esse botão, ele vai ter as mesmas características da input de certo modo, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar o border radius para 0.3125 RAM. Salvo isso aqui, atualizo aqui, ó. Também preciso tirar a border, então eu vou colocar border como none. E a cor desse botão, a gente vai criar uma variável para isso. Aqui a gente vai trabalhar com várias variáveis, justamente para ficar fácil de alterar o tema, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, button traço color, que inclusive vai ser a mesma cor, da input color, tá? Eu vou deixar essa cor aqui. Vamos ver como fica. 49, 4C, 6B. E aí eu vou colocar aqui, ó, um background var button color. Ó, salvo isso aqui. Quando eu atualizar aqui, ó, ficou horrível. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa cor mais escura que a gente tinha aqui, que a gente não usou. Eu vou colocar para o botão 39, 3A, 4B. Vou copiar aqui, vou alterar aqui na minha variável, button color, 39, 3A, 4B. Vamos ver se me agrada mais. Vou fazer assim, vou deixar com essa cor mesmo. E eu vou mudar a cor do texto para branco, né? Porque a cor do texto assim tá horrorosa. Então eu vou colocar um color de white. Quer dizer, um color white não. Color de hashtag FFF. Eu acho que eu não vou precisar trocar de branco depois de novo, então eu vou deixar aqui, ó, criar. O contraste do branco melhorou, tá? Vou deixar essa cor por enquanto, até porque eu não vou criar muito caso aqui com o estilo, né? Até porque esse botão nem tá no Figma, mas eu vou deixar dessa cor por enquanto mesmo, tá? Então a gente tem a input bonitinha, tem o botão funcionando bonitinho, o botão de criar. Então a gente tem, teoricamente, o header, o estilo do header finalizado, né? Então eu vou abrir aqui o meu PowerShell, o terminal, Ctrl aspas, e eu vou escrever o seguinte, ó, git add ponto, git commit -m, estilo do header finalizado. Dou um enter, faço um git push. A gente escreveu bastante linha, né? Ó, 27 linhas de código ali, ó. Agora então, no nosso projeto nós temos por enquanto 10 commits, né? Comecei no dia 1º de novembro e agora a gente já tem 10 commits aqui no dia 7. Beleza? Muito bem.
salvando isso aqui. Vamos continuar o projeto num próximo vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo.